Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu agradeço ao Dr. Edgar pelo privilégio de poder falar sobre o meu querido e amado pastor Paulo Romeiro. Amados irmãos, hoje teremos o privilégio de ouvir a palavra de Deus através do pastor Paulo Romeiro, considerado um dos maiores teólogos do Brasil e especialista em heresiologia. Atualmente é o pastor da ICT, Igreja Cristã da Trindade, que fica na Avenida Fagundes Filho, número 55, próximo ao metrô São Judas. Se tiver interesse, faça uma visita. Os cultos acontecem todos os domingos, a partir das 10 horas e à noite, às 18h30. O pastor Paulo Romeiro se formou em 1978 em jornalismo. Posteriormente, nos Estados Unidos, se formou em teologia e obteve mestrado na mesma área. Foi ministro da Assembleia de Deus Americana, tendo realizado vários trabalhos evangelísticos no México, Nigéria, Guatemala, El Salvador e em vários outros países europeus. Em 2004, obteve junto à Universidade Metodista de São Paulo o título de doutor em Ciência da Religião. Foi associado do Instituto Cristão de Pesquisas e atualmente é diretor da AGIR, Agência de Informações Religiosas, entidade que se dedica a estudos de religiões e crenças em geral. É diretor da Faculdade Teológica da Trindade, bem como é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Autor também de vários livros, entre eles Decepcionados com a Graça, Desmascarando as Seitas, Religião e Alienação, Supercrentes, Evangélicos em Crises, todos estes de grande aceitação no mundo teológico protestante. O pastor Paulo Romeiro também foi o responsável pela adaptação no Brasil do clássico livro norte-americano, O Império das Seitas. É diretor e apresentador do programa de rádio Um Toque de Deus, na rádio FM 105.7, das 11 às 13 horas, todos os sábados, na capital, em São Paulo, juntamente com outros pastores da ICT, Igreja Cristã da Trindade. É casado com a psicóloga Simone, com quem possui 2 filhos, a Aline e o Adriel. Mas, como sempre, o Dr. Edgar aqui menciona, tais títulos e qualificações de nada valeriam se o pastor Paulo não fosse um homem de Deus. E isso toda a comunidade evangélica pode atestar, já que se trata de um ministro de Deus, sério, correto, com mais de 30 anos de ministério abençoado. As mensagens do pastor Paulo muito me edificam, a mim e a minha família. Ele é o meu pastor e um dos meus exemplos de fé. Dessa forma, é uma grande alegria e uma elevada honra que recebemos em nosso meio o pastor Paulo Romeiro. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Também estou muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite que me foi feito. Já tem sido quase que uma tradição de vir aqui no fim do ano, e também muito feliz de encontrar vários irmãos aqui, alguns que eu não via há muitos anos, e para mim foi uma grande alegria. Eu quero neste momento também desejar a todos vocês um Feliz Natal, um final de ano muito abençoado, e também a dizer que nós somos uma geração muito privilegiada, porque você e eu estamos vivendo o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, e isso nós vamos comemorar até os últimos minutos e segundos do ano de 2017, e é uma grande bênção podermos comemorar isso. A Reforma Protestante, ela é o acontecimento mais importante da história do cristianismo depois de Pentecostes. Então você vê a importância, o legado e o que nós temos hoje, essa volta à palavra de Deus é muito importante para nós e para os passos que a igreja toma na atualidade. Também quero desejar a todos vocês um feliz ano de 2018.
seja um ano de muita prosperidade, de crescimento espiritual, de muitos frutos também na obra de Deus. Eu quero convidá-los então para abrirmos a palavra de Deus em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41. Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Nós vemos aqui um homem que chorou. E chorar é uma experiência muito comum do ser humano. Principalmente o choro de uma criança. Geralmente não nos causa muito alarde, porque as crianças têm o costume de chorar. Choram para tudo. E as mulheres choram mais do que os homens também. Mas nós vemos aqui um choro de um homem que nos impressiona muito. Jesus chorou, além deste versículo, além deste momento, só mais 2 vezes. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, está em João capítulo 11, versículo 35. E Jesus também chorou durante a sua paixão. Não sabemos exatamente o momento, mas essa informação está em Hebreus capítulo 5, versículo 7, possivelmente no Getsemane, no meio, na pressão da agonia. Tudo indica que Jesus tenha chorado ali também. Mas algo muito estranho está acontecendo aqui. E algo muito estranho aconteceu também com esse texto lá atrás. Alguns cristãos primitivos excluíram este texto, este versículo 41, por acharem que chorar seria contrário à perfeição de Cristo como Deus. Mas, um momentinho que a luminosidade aqui não está muito boa para mim. Eu vou usar óculos, tá bem? Mas negar suas lágrimas é esquecer de que Cristo não é apenas perfeitamente divino, mas também perfeitamente humano. E como o irmão Edgar citou aqui agora, Cristo não é apenas Filho de Deus, mas é também Deus o Filho. Na sua natureza humana, Jesus experimentou situações alheias à natureza divina. Em Mateus 4:2, Jesus teve fome. Em João 19:27, Jesus teve sede. Em João 4:6, Jesus se cansou, ele estava cansado. Em Mateus 8:24, Jesus estava exausto. Em Marcos 13, versículo 32, Jesus demonstrou conhecimento limitado em relação ao futuro. Em Mateus 4, versículo 1, Jesus está sujeito à tentação. E nós vamos ver que ele demonstrou tudo isso até a sua morte. Ele experimentou a morte, como está em João 19:30. Jesus cresceu em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, como está em Lucas 2:52. E como ser humano, Jesus chorou. Aqui nessa passagem, nós observamos a sua natureza divina. Ele sabia do futuro. Porque quando ele diz, quando ele chorou sobre a cidade, e em outro texto ele vai também dizer: eu queria te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Ele disse: a sua casa vai ficar deserta. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus dá aqui um conhecimento do futuro que as pessoas não tinham e que ninguém tinha. Isso é um vislumbre também da sua divindade. E foi o um momentinho só aqui.
E aqui nós vemos o pranto de um homem que chorou em voz alta. Diante do túmulo de um amigo, quando ele chorou diante de Lázaro, ele chorou praticamente em silêncio. Mas sobre a cidade, o verbo no grego dá a entender que ele explodiu em lágrimas. Ele chorou muito sobre a cidade de Jerusalém. O choro de Jesus foi um pranto de um homem chorando pelos seus amigos, pelos seus contemporâneos. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles desprezaram os seus privilégios passados, rebelaram-se, quebraram a aliança e fizeram muitas coisas terríveis. Ora, Deus havia abençoado no passado com juízes que os livraram dos inimigos. Vocês vão ver, por exemplo, em Juízes, capítulo 2, versículo 18. Deus levantou juízes para libertar o seu povo. Mas quando o juiz morria, eles voltavam ao pecado, como está em Juízes 2, versículo 19 também. Deus os abençoou com profetas que lhes falaram a palavra de Deus, como está em Jeremias 2:25. Mas eles mataram os seus profetas. O próprio Jesus os acusa disso em Mateus 23:37. E Deus os abençoou com esta cidade sobre a qual Cristo chorou. Jerusalém foi um presente de Deus para os judeus. Jerusalém era chamada cidade de Sião, o assento de Deus, como está em 1 Reis 8:1. Era chamada Ariel, a leoa de Deus, como está em Isaías 29:1. Jerusalém é chamado o trono de Jeová, como está em Jeremias 3:17. É chamada cidade santa, como está em Neemias 11:1. Jerusalém é chamada cidade de Deus, como está no Salmo 44, versículo 4. A cidade do grande rei, como está no Salmo 48, versículo 2. É chamada cidade da verdade, monte do Senhor dos exércitos e monte da santidade. Isso está em Zacarias 8, versículo 3. Jerusalém é chamada de a cidade perfeita em formosura e alegria de toda a terra. Isso está em Lamentações 2 e o versículo 15. Jerusalém foi o local do único templo de Deus sobre os homens. O único templo de Deus para com os homens não foi construído em Meca ou em Medina, não foi construído lá no Brás. Aquele templo de Salomão lá no Brás é um templo genérico, aquele nunca foi o templo da Bíblia. O único lugar onde Deus teve um templo com os homens, nem o Vaticano, nem a Aparecida do Norte, o único lugar é o templo que foi construído por Salomão e depois foi reformado por Herodes e viria a ser destruído no ano 70 depois de Cristo, conforme ele mesmo havia profetizado. Ele decretou o final do templo. Eu acho muito interessante o que acontece em Mateus capítulo 24. Quando Jesus chega com os discípulos no templo, eles começam a mostrar para Jesus as estruturas do templo. Olha, mestre, essas construções e estas estruturas. E Jesus não entrou na deles. É verdade. Olha quanta maravilha e tudo isso. Jesus não deu a mínima para o templo. Ele descartou o templo. E ele ali decidiu o fim do templo, quando ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque para Deus não é o templo mais de 4 paredes. Para Deus, e à luz da Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós é. Por isso eu gosto da linguagem que está em Apocalipse capítulo 11. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, quando nós somos a morada e o templo do Espírito Santo. Isso é muito importante entendermos também. Nós vamos ver que em Jerusalém os reis governaram e os sacerdotes serviram a Deus. Jerusalém foi uma cidade abençoada, acima de todas as outras do mundo. Mas a cidade que recebera tantas bênçãos tornou-se o local de grandes pecados e de atrocidades ao mesmo tempo. Jesus chorou porque os seus compatriotas estavam desapercebidos de um dia tão especial, o templo da sua visitação. Jesus chegou em Jerusalém, pisou em Jerusalém, e eles nem perceberam. E isso é um perigo muito grande, quando Deus passa pela nossa vida e a gente não percebe, quando Deus fala e a gente não ouve, quando Deus mostra e a gente não consegue enxergar. Isso é uma coisa muito perigosa na nossa vida. Eu vejo, quando Jesus nasceu, por exemplo, Herodes não percebeu.
Os religiosos da época não perceberam. Aqueles que levaram os escribas, que foram levar as escrituras para Herodes e ler, olha, está escrito que o Messias nasceria em Belém. Ninguém deles foi até Belém. Em Belém estavam poucos, José e Maria, e os reis do Oriente que vieram visitar Jesus. O dono da estalagem não percebeu que o Salvador estava nascendo na sua propriedade. Ele nunca percebeu. E assim muitos outros não vão percebendo. Os donos da lei, aqueles que interpretavam a lei naquela época, os escribas, os fariseus, nunca perceberam. Preferiram brigar com Jesus, rejeitá-lo, humilhá-lo. Não perceberam. Foram poucos os que perceberam. Mas Cristo é perceptível. Qualquer pessoa que passar perto dele pode ser tocado por ele, pode sentir a sua graça, pode sentir a sua alegria, a sua presença, porque Jesus é assim, ele é maravilhoso e ele é irresistível. Eu vejo, por exemplo, na cruz, no alto da cruz, aquele homem que se converteu, aquele criminoso, ele faz um pedido a Jesus. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quanta gente que não percebeu, e de repente aquele homem percebe. E ele percebe, este condenado aqui é diferente. A vida dele não vai acabar aqui. As coisas para ele não vão acabar nessa cruz. Ele tem um reino, e eu quero fazer parte desse reino. Ele viu, ele enxergou. Eu acho interessante que Pilatos fez de fato uma placa e colocou acima da cabeça de Jesus: este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Todos leram a placa, mas só aquele homem entendeu. Muitos leem a Bíblia e não conseguem compreender e entender, porque é preciso uma ação do Espírito Santo para abrir os nossos olhos e para revelar Cristo em nós. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Esta é uma noite de revelação, de Deus se revelar a você através da Bíblia Sagrada. Esta é uma noite de Deus ter um encontro com você e você encontra com Deus, porque é muito difícil. É impossível viver, até é possível viver sem Deus, mas é impossível morrer sem Deus, sem Jesus. É possível viver sem Jesus? Sim, é possível, porque muita gente vive, mas morrer sem Jesus é a tragédia máxima que pode acontecer na vida de uma pessoa. Nós vemos então que Jesus chorou porque os seus compatriotas não perceberam. Cristo estava ali com amor, com compaixão, e Cristo deu a demonstração da sua presença. Quantos que não foram curados? Quantos que não ouviram? Quantos milagres não aconteceram? E muitos milagres. Mesmo assim, muitos não conseguiram perceber. Jesus estava curando os seus enfermos, libertando os seus oprimidos, e eles nem perceberam. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, como está em João capítulo 1, versículo 12. Assim como mataram os profetas, também mataria o Filho de Deus, como está em Mateus capítulo 21, versículo 33 a 39, quando ele conta a parábola dos adoradores infiéis. Jesus chorou pelos seus compatriotas, pois estavam cegos para suas próprias necessidades, nem sabiam do que eles precisavam. Do que você precisa? Talvez você diga: eu estou precisando de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Do que você precisa? Eu estou precisando de saúde, eu estou doente. Não é de saúde que você precisa de Jesus. Do que você precisa? Eu estou precisando de emprego. Eu passei o ano todo desempregado. Não é de emprego que você precisa de Jesus. Acima de qualquer outra coisa. Eu preciso casar. Você não precisa se casar, você precisa de Jesus. Porque se você tiver Cristo, todas as outras coisas, elas vão se encaixando pouco a pouco na nossa vida. Com Cristo nós temos tudo, e sem Jesus nós não temos nada. Não adianta você ter emprego, carrão, morar bem, não adianta você ter grana, uma conta bancária gorda, e você morrer sem Cristo. Não existe pobreza maior. Por isso é importante apegar-se a Cristo, a palavra de Deus, viver uma vida de paz, uma vida de alegria constante, uma vida segura em Cristo, sem ter medo do futuro. Eu não tenho medo do futuro. Aliás, eu nem sei o que vai acontecer comigo no futuro. Acho que se eu soubesse, teria um ataque do coração. Então nem preciso saber. Mas eu sei que o meu futuro está garantido em Cristo. Ele está comigo hoje. Ele me garante hoje. Ele me garante eternamente. E isso é uma coisa que me traz convicção. Como o apóstolo Paulo disse no final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem eu tenho crido.
E eu estou seguro, eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo confiou tudo a Cristo, sua mente, seu corpo. Paulo confiou sua fé, Paulo confiou sua esperança, salvação, tudo, o pacote todo estava em Cristo e por isso ele tinha essa segurança. Todos nós morreremos um dia. A taxa de mortalidade é uma por pessoa e todo mundo vai chegar lá, não tem como escapar. Mas morrer em Cristo, isso é o mais importante. Já se passaram mais de 44 anos quando eu tive um encontro de salvação com Jesus. E eu me lembro depois que já tinha sido evangelizado, andando pelas ruas de São José dos Campos, aonde eu fui evangelizado e onde eu morava naquela época. Com 19 anos de idade, a ficha caiu e veio ao meu coração e minha mente: Paulo, a vida vai passar muito depressa e você precisa da vida eterna. E vida eterna você encontra só em Jesus, não vai encontrar em Allan Kardec, não vai encontrar na reencarnação, não vai encontrar numa religião, não vai encontrar nem na nossa igreja. Você só pode encontrá-la em Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele tem poder para te perdoar, e só Ele tem poder de te levar deste mundo para o outro, para uma vida melhor. Então essa é a mensagem do Evangelho, e Jesus frisou isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê fique rico, tenha um carro muito bonito, carro importado, para que todo aquele que nele crê nunca tenha problema financeiro, e tenha saúde constante. Não foi essa a intenção de Jesus, nem a razão por que Ele veio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não crer, vai perecer. Então Jesus lhes ofereceu uma proposta de paz. Se crescem no Evangelho que Ele lhes pregou, eles teriam paz para sempre, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A encrenca de todo ser humano é quando eles são inimigos de Deus, e nós já nascemos inimigos de Deus. É assim que nós nascemos, desde o ventre. Nós somos desviados, somos inimigos de Deus. E alguém precisa fazer essa paz, e essa paz foi feita com Jesus, e através de Jesus. A paz de Deus, como isso é importante. Temos paz com Deus, depois passamos a ter a paz de Deus, que ela habita em nossos corações. Como é importante ter paz. Pense em tanta gente hoje no trânsito sem paz, outros que estão xingando, brigando, outros que estão planejando matar, assaltar, roubar, outros que estão com medo de morrer, ou de pegar o resultado de um exame de laboratório, porque não tem paz. Não é assim com o cristão. Sua vida está nas mãos de Deus, seja para morrer ou para viver, seja para morrer agora ou morrer daqui a 1 ano ou 2, não faz diferença, porque nós já estamos na eternidade. Nós não vamos para lá, nós já, como se já estivéssemos lá, estamos seguros na mão do Senhor. Mas eles preferiram o contrário do que Jesus lhes ofereceu naquela época, e dentro de uma semana exigiram a sua morte. Assim perderam a paz que Jesus lhes oferecia. E olha o que diz Isaías capítulo 57, versículo 21. Os ímpios, diz meu Deus, não têm paz. Olha para a Operação Lava Jato, para aqueles que roubaram milhões, há tanta corrupção, essa gente tem paz? Por acaso eles estão gratos a Deus por estarem presos nessa hora? E de vir tudo à tona, e o vexame, serem expostos às nações, a mídia o tempo todo expondo e filmando, saindo da prisão, entrando para a prisão, e os seus podres vindo à tona o tempo todo. É isso que é viver? Viver feliz é viver em Deus, é viver à luz da palavra de Deus, é saber que nós estamos nas mãos daquele que tudo pode, que nos sustenta ao mesmo tempo. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles eram ignorantes sobre as suas necessidades futuras. Vocês não sabem o que vocês precisam, e assim tem muita gente que faz isso. Ao chorar, Jesus disse: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, e rodearão e cercarão de todos os lados vocês. Isso aconteceu. Também a lançarão por terra, vocês e seus filhos. Está falando da cidade de Jerusalém. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Todo culto é uma oportunidade.
oportunidade de adorar a Deus, de ouvir a sua palavra, de arrepender-se, de pedir perdão, mas é uma oportunidade também para se conhecer a Cristo e reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador. Gente, eu me converti há mais de 40 anos, eu já vi muita coisa, eu já estudei muitas religiões, e até por causa do ministério que desenvolvo, eu sou obrigado a fazer isso. E quanto mais eu estudo as religiões para ir, e grupos para ir, mais eu descubro seus pontos. Mas quanto mais eu estudo a Bíblia, e quanto mais eu estudo a pessoa de Cristo e aprendo sobre Ele, mais maravilhado eu fico. E me entristece às vezes a minha ignorância de saber tão pouco sobre o Senhor. E ainda que eu vivesse 500 anos na face da terra, estudando a Bíblia, eu não conheceria contento. Porque não há limite para o conhecimento de Deus. Que bênção que é nós sabemos disso. E a palavra de Jesus se cumpriu. E é claro, porque a sua palavra, como o apóstolo Pedro disse, nos seus lábios não houve engano. Jerusalém caiu. O exército romano chegou, liderado pelo general Tito, e cercou a cidade. Não entra comida, não entra mais água, e a cidade começa a ser estrangulada. E os judeus que saíam da cidade iam sendo crucificados um após o outro. E eram tantas cruzes, tantos judeus crucificados, que poderia se formar uma floresta com tanta madeira que se usou para fazer tanta cruz. A palavra de Jesus se cumpriu. A palavra dele se cumpriu. E hoje, transportando para os nossos dias atuais, dê uma olhada na cidade. A que ponto chegamos na nossa nação? Uma nação dominada pela violência, uma nação dominada pela corrupção, uma nação dominada por sequestros, por drogas, por uma insegurança enorme, uma nação dominada pela corrupção. A corrupção tornou-se um meio normal dessa nação ser governada. E há aqueles que afirmam, até publicamente, que não tem outro jeito de governar o país a não ser pela corrupção, o que é lamentável e trata-se de uma tragédia. Veja o que acontece hoje no campo evangélico brasileiro. O maior desafio para a fé cristã não é o islamismo, no meu entender. O maior desafio para a fé cristã hoje é a igreja evangélica. A igreja evangélica está se tornando inimiga do evangelho. E é claro que eu não vou generalizar, não é toda ela, mas é a maior parte dela hoje. Uma igreja que não quer mais nada com a Bíblia, não quer mais nada com Jesus, eles preferem falar dos defuntos do Antigo Testamento. É a campanha de Neemias, é a campanha de Daniel, é a campanha de Davi, é a campanha de Manassés e assim por diante. Cristo vai sendo cada vez menos conhecido. E nós precisamos voltar à palavra de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz: nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não sabia o que era esse negócio de fazer propósito, fazer voto, ou fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Não havia espaço para isso no ministério do apóstolo Paulo. É uma vergonha o que se passa hoje no meio evangélico brasileiro. A sociedade olha para nós com suspeita, e por isso nós vivemos hoje uma crise de conversões. Tem muita gente que prefere ir para o espiritismo, tem muita gente que prefere ficar sem igreja nenhuma e não ir a lugar nenhum, do que se juntar a tantos picaretas que se levantaram na igreja evangélica e pregam por dinheiro, e ensinam por dinheiro, e cantam por muito dinheiro. Assim é grande parte da igreja evangélica brasileira. É lamentável o que se passa. A mídia, nós temos uma mídia tendenciosa. Quem controla a mídia? Satanás. O diabo controla a mídia. Existe hoje uma orquestração do mal, e ela é bem planejada, ela é poderosa, e ela vem para isso, com a ideologia de gênero, e também querendo que nós aceitemos o casamento gay, e tudo aquilo que se levanta contra a família e a palavra de Deus, e nós não vamos entrar por esse caminho. Nós sabemos porque Deus nos chamou nesses últimos dias, nós sabemos do papel que nós temos que cumprir, ainda que seja difícil. Nós não podemos arredar o pé, nós não podemos voltar atrás, porque nossos irmãos no passado preferiram ter seu sangue derramado, ter suas cabeças decapitadas, irem para o Coliseu, morrer nos dentes dos leões, ou subir a forca ou a fogueira, do que ceder. A igreja não pode ceder, nós temos que manter nossa fidelidade à palavra de Deus. Eu vejo o estado da igreja brasileira, uma igreja confusa e manipulada, uma igreja distante da palavra, uma igreja sem compromisso.
e como ovelhas que não têm pastor. Então que Deus nos ajude. Jesus teria hoje motivo, mais do que talvez teve por Jerusalém, de chorar. Choraria muito mais hoje, ao olhar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ao olhar para o Brasil, olhar para Nova York, São Francisco, olhar para diferentes partes do mundo, para Roma. Jesus com certeza choraria muito mais. Mas nós estamos aqui, nós não queremos focar apenas no negativo. Para uma época como essa, Deus levantou você e eu para falarmos a palavra, para orar, para ficar na brecha, usando aí a linguagem de Ezequiel 22 e 30, para ficarmos na brecha e fazermos a nossa parte, porque nós um dia receberemos a recompensa. Por isso que o apóstolo Paulo escreve no final do capítulo 15 de 1 Coríntios: não desanime, não desanime, não cessem de fazer o bem, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus os abençoe. E a minha oração, meu desejo é que vocês se apaixonem por Cristo. Amem a Jesus acima de tudo. Ame a Jesus acima da sua própria igreja, denominação. Ame a Jesus acima da própria esposa e do esposo e dos filhos. Ame a Cristo acima da própria vida. Essa é a recomendação de Paulo em Colossenses capítulo 3, quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em glória. A nossa vida não é esposa, não é dinheiro. A nossa vida não é nem saúde. A nossa vida não são bens, não são os filhos. A nossa vida é Jesus. Cristo é a nossa vida, que morreu por nós, que ressuscitou e que nos receberá em glória, como diz a sua palavra. Deus abençoe a todos. Que Deus faça prosperar essa palavra nos seus corações, em nome de Jesus.